Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live da Psico Saúde Saber. Meu nome é Monique, para quem está entrando a primeira vez, sou psicóloga aqui na cidade de Limeira. E hoje eu trouxe um tema para vocês, para a gente discutir um pouquinho sobre autismo e tratamento. É claro que a ideia é focar no tratamento psicológico, nas opções de tratamento psicológico, porém, eu vou comentar um pouquinho dos demais acompanhamentos que a demanda, muitas vezes, de pacientes com autismo exige, Alguns casos mais, outros menos, vai depender muito também, de cada paciente, mas em geral, eu vou falar um pouquinho mais do meu tratamento, do meu acompanhamento psicológico, das diferenças. E essa live eu resolvi fazer pra vocês porque sempre que eu tô comentando, alguém tá tirando dúvida, escola, pais que fecharam um diagnóstico recentemente ou ainda estão fechando, perguntam muito sobre terapia, sobre a parte psicológica, como que funciona, o que pode ser trabalhado no autismo. E aí eu resolvi falar um pouquinho disso porque recentemente também eu tive um pouco mais de informação a respeito de tratamento, de algumas outras coisas, para o autismo, e eu gostaria de trazer, essa informação aí para pais, professores e para as escolas, poderem estar aí cada vez mais preparados para atender essa demanda aí, que muitas vezes as pessoas falam, que tem mais. Não acredito que tenha mais ou tenha menos, eu acredito que o diagnóstico está sendo mais precoce, está tendo mais acesso à saúde, à população, está sendo mais falado, mais divulgado, e aí com isso a demanda parece que aumenta, dá uma tendência de aumento, não necessariamente que tenha aumentado, Mas claro, tem várias pesquisas que falam de um X de porcentagem de diagnóstico, outras pesquisas falam de outro, então não tem um consenso geral aí. Mas o que eu vim falar mesmo foi sobre os tratamentos, os acompanhamentos que muitas vezes as crianças, adolescentes com autismo precisam passar ou é interessante passar e qual é o objetivo. Bom, para quem aí tá chegando a primeira vez, não acompanhou minhas outras lives, eu sou psicóloga, como eu falei, e eu atuo na abordagem comportamental, Também atuo na abordagem comportamental cognitiva. Eu vou explicar um pouquinho, o que seria isso pro tratamento do autismo, Porque a abordagem no tratamento de autismo às vezes faz diferença. E qual seria daí os objetivos dentro dessa atuação de psicóloga comportamental, tá? Bom, a psicologia, ela tem várias atuações, Então, o psicólogo, ele pode atuar com várias visões de mundo, de ser humano, de pessoa. A psicologia comportamental, ela visa trabalhar os comportamentos, é bem simples mesmo. Então, o objetivo, o foco, o que é trabalhado são os comportamentos, A psicologia comportamental cognitiva, ela enfoca um pouco mais os pensamentos, Então, a minha abordagem inicial é a psicologia comportamental cognitiva, mas eu trabalho também com a psicologia comportamental, que é a abordagem que hoje a gente vê mais resultados, tem mais pesquisas voltada para essa área na atuação com o autismo. Então, para atuar com autismo, é uma das abordagens que está tendo mais resultados. Por quê? Trabalhar comportamentos diretamente em pacientes com autismo, com diagnóstico de autismo, tem um resultado muito grande por ser muito estruturado, as sessões com muito objetivo e também o tipo de tratamento, Então, hoje na clínica, no geral, o atendimento psicológico, para quem nunca fez, não conhece, mas no geral é uma vez por semana, Todas as semanas, no geral, vamos pensar em crianças no geral. E a gente vai trabalhando a demanda, coloca objetivos, trabalha com os pais quando é criança, trabalha com a escola, mas dentro desse nível de uma ou no máximo 2 encontros por semana, dependendo da situação, tá? Porém, quando a gente está falando da psicologia comportamental e para o tratamento com autismo, a gente tem muitas pesquisas, muitas coisas falando do tratamento intensivo. O que seria esse tratamento intensivo dentro da psicologia comportamental? É o famoso, para quem já ouviu falar e talvez ouviu falar e nem sabia o que é, o ABA. A ABA nada mais é que análise
do comportamento aplicado, só que em inglês, né? Então, em inglês, a tradução eles deram esse nome, essa abreviação, e aí ficou conhecido aqui no Brasil como tratamento ABA. Então, o ABA é análise do comportamento, né? Então, um psicólogo com a base de analista do comportamento pode atender qualquer pessoa e também a demanda de autismo. O que vai diferenciar? Quanto mais esse paciente tiver capacidades cognitivas, mais ele conseguir ter melhores resultados, né, vamos dizer assim, de cognição mesmo, de conhecimento, de inteligência, mais fácil, não que seja, né, fácil totalmente, mais fácil do psicólogo trazer outras coisas, como por exemplo trabalhar os pensamentos. Porém, na maioria dos casos, o que acontece? O analista comportamental vai enfocar, trabalhar todos os comportamentos que o autista precisa adquirir. Como? Através da terapia intensiva. A terapia intensiva hoje, aqui no Brasil, a gente fala muito, né, sobre 2 horas diárias. Tem muito essa, meio que não seria uma regra, mas meio que é uma dosagem aí, vamos dizer, média para o caso do autismo. Claro que, dependendo do nível, é muito mais horas. E também, muitas vezes, precisa do acompanhamento terapêutico escolar, que é interessante quando é um psicólogo que faz e também quando é um psicólogo analista do comportamento. Mas tem outros profissionais que também podem fazer, que tem uma formação em análise do comportamento e conseguem acompanhar essa criança com a mesma visão do analista do comportamento, tá? A mesma visão do psicólogo analista do comportamento. Então, a análise do comportamento vai fazer o quê? O analista do comportamento, além dele avaliar todos os comportamentos e verificar quais os comportamentos que o autista não adquiriu, ele vai planejar, preparar esses comportamentos. Como? Ele planeja sessões estruturadas, e por isso da intensidade, porque são várias sessões estruturadas, para aquisição desses comportamentos. Por exemplo, comportamentos, né, de comunicação, onde a criança não tem intenção comunicativa, é trabalhado dentro da terapia ABA, né, o manejo dessa criança para essa criança adquirir esse comportamento de comunicação intencional, ou até mesmo dele começar a ter interesse em se comunicar. O que difere é que, para trabalhar isso, muitas vezes, numa sessão semanal de 1 hora, o resultado é muito pequeno, e aí o tratamento, além de ser muito mais longo, porque o resultado é muito menor, muitas vezes não é tão efetivo. Porque as dificuldades apresentadas no autismo, para quem não conhece tão bem, né, tem vídeo meu aqui na página da Psico Saúde Saber falando sobre autismo, né, mas dá uma pesquisada, né, se não tá um pouco em dúvida do porquê que o ABA é mais importante, né, o que é o autismo, quais as características, quais os comportamentos que eles têm de dificuldade. São vários, né, tem várias áreas afetadas, muitas vezes a área da linguagem, a área de comunicação. Então, eles passam muitas vezes por fono, por terapeuta ocupacional, também questão da mobilidade. A comunicação é trabalhada tanto pela fono quanto pelos outros profissionais, e a psicologia é uma das áreas que vai trabalhar muito intensamente, né? Mostrando para essa criança como, e reforçando ela, como ter uma intenção comunicativa, né? Como adquirir isso. Então, a criança vai ser reforçada, a gente usa esse termo, né? Reforçar, para que ela comece a ter intenção comunicativa, para que ela comece a pedir as coisas. Diferente, por exemplo, dela ir na fono. A fono pode também trabalhar isso. Se for uma fono com essa ênfase, ela também vai trabalhar essa comunicação da criança, essa intencionalidade. Se ela tiver essa visão, né, essa adequação também para o autismo. Normalmente, trabalha-se o quê? A troca de fala, a necessidade da criança falar certo, ou se ela não fala, estimular a fala, mas a intenção comunicativa nem sempre está presente nos tratamentos. E aí, no caso do autismo, é necessário que esteja presente, porque na maioria dos casos, a gente não pode nunca generalizar, mas em grande parte não tem tanta intenção comunicativa. E quando a gente vê que a criança tem um prognóstico, tem resultados bons, a gente olha e vê que ela está dentro de uma equipe, e nessa equipe está sendo trabalhada todos os pontos que ela precisa melhorar, todas as dificuldades e todas as questões que ela ainda não tem habilidade.
realidade, ela não consegue fazer por si só. E aí esses profissionais seriam a psicologia, a psiquiatria muitas vezes, ou neurologia, os doutores também, ou também a gente tem, ou também não, né? Também, na verdade, a terapia ocupacional, como eu disse, a psicopedagogia, e aí a gente também vai trabalhar esses pais para eles reforçarem tudo que a gente trabalha em terapia, né? Então, os pais também precisam de muita orientação, do que está sendo trabalhado, o que eles estimulam, como eles estimulam. Então, a terapia para o autismo é bem intensa, né? É um processo que demanda muitas horas de tratamento. E o que acontece hoje em dia? Infelizmente, ainda nem todo mundo tem acesso a recursos, né, para ter esse tratamento tão intensivo, para gastar tantas horas, né, com profissionais qualificados para conseguir ter um melhor resultado. E conversando sobre isso com outros colegas de outras áreas há um tempo já, né, eu venho cada vez mais ouvindo casos de pessoas que estão conseguindo esse recurso, por exemplo, via reembolso do convênio, via reembolso do INSS, porque o autismo, ele tem garantido por lei o acesso a terapias intensivas com todos os profissionais que ele precisa mesmo. A maioria passa por todos os profissionais. Não significa que vai manter todos ao longo da vida, não é isso, depende de cada caso. Mas a maioria precisa de todo esse tratamento. E muitas vezes acaba que os pais não conseguem arcar, né, na maioria dos casos, com uma terapia intensiva com o psicólogo, com a fono, com a terapeuta ocupacional, com o psiquiatra, todos esses profissionais e ainda na intensidade necessária, né? Porque muitas vezes vai para terapia com a fono 2, 3 vezes na semana, né? Para ela conseguir trabalhar ou até mais, vai para terapia com a psicóloga, vai fazer análise do comportamento, né? Vai usar o ABA em torno de 2 horas por dia ou mais, tá? Então são muitas horas de muitos profissionais que têm uma qualificação específica, né? Precisa ter para poder conseguir atender com qualidade e o custo acaba ficando um pouco alto mesmo. E aí, hoje, a gente já tá vendo cada vez mais, né, e isso eu queria deixar aqui, né, de alerta para pais, mas para outros profissionais também que estejam atendendo crianças e os pais talvez não estão conseguindo arcar com os custos, mas que é obrigatório, né, em lei, procurem, né, pesquisem sobre isso, né? Eu não sou uma especialista, né? Pelo contrário, mas a informação que eu tenho de casos e causas ganhas é bem grande. São vários casos de relatos mesmo de amigos, de colegas, né? Que conseguiram, de pais que já me contaram que conseguiram na justiça ou direto pelo convênio ou direto pelo SUS, né? Para quem não tem convênio. Todas as terapias que a criança precisa, né? Na intensidade que ela precisa, não um tratamento que é um tratamento que a maioria precisa, um tratamento específico com profissionais direcionados, com profissionais especialistas. E isso faz toda a diferença no prognóstico dessa criança, né? No resultado que ela vai ter de desenvolvimento, vai fazer toda a diferença. Então, na live de hoje eu queria, né, deixar esse recado da importância desse tratamento intensivo para o diagnosticado, né, para a criança que foi diagnosticada com autismo, para o quanto ele faz diferença. Você ter um tratamento que você tem profissionais atendendo a criança de 2 a 3 vezes por semana ou 5 dias na semana com a terapia ABA e 2 horas por dia, que é aí o mínimo médio, né, vamos dizer assim, né, que a maioria pede. Muitas vezes até mais, dependendo do caso, é outro tratamento e essa criança vai ter outro resultado lá no futuro, tá? Não tem como comparar um atendimento de 1 hora, pode ser o melhor profissional que seja, pode ser o melhor especialista que seja. O tratamento de 1 hora, de uma sessão com um profissional para horas de terapia não tem comparação nos resultados. Então, com certeza, a criança que os pais conseguem arcar ou que buscam essa ajuda, né, através daí do ressarcimento, para conseguir custear esses tratamentos, eles vão ter um prognóstico muito melhor. Várias pesquisas, né,
isso desde mesmo, né, lá atrás, já tem pesquisas mais antigas, tem pesquisas mais recentes, indicam que a terapia ABA tem muito resultado quando planejada e feita da maneira certa para profissionais competentes, claro, mas também com intensidade, né, com toda essa intensidade, 2, 3 horas por dia. E muitas vezes algumas pessoas falam, nossa, mas não é cansativo? Muitas vezes essa terapia ocorre dentro da casa dessa criança, tá? Não é sempre que essa terapia vai ocorrer dentro de um espaço, de uma clínica. Muitas vezes é um profissional que já é habilitado para ir até a residência, ele trabalha todo focado no planejamento daquela criança, tem toda a estrutura. Pode também acontecer de ter uma equipe responsável por esse tratamento dessa criança, reuniões, né, de equipe, como por exemplo lá na clínica aqui a gente tem a equipe, os parceiros, então a gente gosta muito de trocar, de se reunir, de conversar muito para saber, né, quais os objetivos e aonde a gente chega com esse caso. Então, assim, quanto mais a gente tiver de informação, quanto mais a gente entender do porquê, da importância desse tratamento, desses, na verdade, todos eles, mais fácil é da gente buscar ajuda, da gente buscar, né, o que a gente tem aí de direitos, né, para as nossas crianças e conseguir aí mais acesso à saúde realmente eficiente, né? Então, esse recadinho que eu queria dar hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou ficar à disposição, coloca nos comentários. Se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre, também vou fazer um outro vídeo, aí eu vou colocar lá na página da Psico Saúde Saber, falando um pouquinho mais sobre a resolução, mostrando as regras e tudo mais. Mas por enquanto, hoje, era isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigada, uma boa noite a todos. E se você ainda, né, não nos segue, curte, coloca a seguir, entra no nosso site da psicosaudesaber.com.br. Também tem o canal no YouTube, psicosaber.com.br, perdão, Psico Saúde Saber, mesmo nome no YouTube. E é isso, pessoal, uma boa noite, uma ótima semana. Beijo!